Oi, galera! Decidi voltar com o canal e começar a fazer vlogs mesmo, da rotina do dia a dia, nada muito programado, porque minha cabeça, ela é assim. Eu tenho vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acredito se eu começar a gravar e começar a assistir o que eu pensei, o que eu tava pensando naquele momento, pode ser que eu realinhe, consiga manter alguma coisa assim, sabe? Uma via, porque uma semana eu tenho uma ideia de fazer uma coisa, outra semana eu tenho ideia de outra. E aí eu vou me perdendo e acabo que eu não faço nada. Atualmente, eu trabalho como personal, né, nas academias, presencial, só como personal, não trabalho como instrutora, professora na academia. Mas eu já dei aula de coletivas, quando eu era estagiária ainda. E as pessoas têm uma procura ainda sobre essas aulas que eu dava, né? Que eu dava aula de abdominal, de alongamento, que eram as duas que eram mais famosas, assim, que o pessoal ia muito, assim, a sala ficava cheia. E dava também de HIIT e gap, que é glúteo, abdômen e perna. Aí eu dava essas 4 aulas. Só que a aula de abdominal e alongamento eram as mais, sabe? Às vezes não cabia todo mundo para fazer as aulas. E aí eu estou formulando ainda, pensando se eu vou, como que eu vou conseguir agregar para voltar com essas aulas que não seja na academia. E aí eu tô pensando em fazer aulas coletivas de abdominal, alongamento ou até um funcional aos finais de semana para esse público que busca essas aulas coletivas, que procura mais um relaxamento, ao ar livre. E aí eu tô pensando se a galera que me segue no Instagram, os meus alunos, toparem, eu vou abrir uma turma. E é isso. Desse primeiro momento é isso. Esses são os meus pensamentos. E vamos lá. Hoje é dia 22 de dezembro. Então eu quero trazer isso em 2026. Mas eu acredito que lá para meio de janeiro, assim, sabe? Porque início de janeiro é meu aniversário. E eu quero comemorar com as pessoas mais íntimas, assim. E agora eu vou montar alguns treinos, né, de alunos que estão de férias. Tem aluna achando que ia ficar só tranquila, curtindo as férias. Aí eu falei, olha, vou passar um treino para você fazer ao ar livre com o peso do corpo. Mas ela adorou. Enfim, por isso que é bom você ter uma consultoria. Deixa eu atender esse menino aqui, peraí. O Lucas me ligou pedindo chuteira de futebol. Enfim, a consultoria você consegue otimizar para vários lugares onde você estiver. Por exemplo, essas minhas alunas, elas fazem geralmente na academia, mas como elas estão de férias e onde elas estão não tem academia, ficar sem treinar não é uma opção. Então eu monto um treino, pergunto se ela vai ter alguma coisa para ela colocar como contrapeso, mas também se não tiver, não tem problema nenhum. Só com o peso do corpo já consegue fazer um excelente treino. E aí agora eu vou montar esse treino. E agora eu tô voltando com força total para as minhas consultorias, porque tem 6 meses, né, que eu trabalho com personal presencial e minha agenda já tá bem cheia. Então eu tava tentando organizar para ficar tudo bem fluido, assim, com a agenda, com as regras e conseguir me adaptar a essa rotina, porque é uma rotina muito exaustiva, é muito puxado. A gente pensa assim, que é só dar aula e só mandar no aluno fazer o exercício, mas não funciona assim. Você tem que pensar em tudo que o aluno tem, sabe? De patologia,
de dores, para você conseguir solucionar esses problemas, não para você piorar. Então, tem muito estudo em cima disso. Eu preciso, sempre que termino uma aula, eu preciso limpar, tipo assim, a cabeça, né, do aluno anterior e já me reconectar com o próximo aluno. E eu acredito que eu tenho feito isso muito bem, porque os meus alunos têm tido vários resultados ótimos, assim. E eu fico muito feliz, sabe? Porque volta e meia eles... eu tenho mais o público feminino, né? Elas me agradecem pelo me dando feedback positivo, né? Falando que tá feliz com o corpo, que diminuíram dores e que ficou melhor esteticamente. Então, assim, cada pessoa tem a sua necessidade, tem pessoas que querem fazer o treinamento apenas por saúde, tem a pessoa que busca estética, tem a pessoa que busca qualidade de vida. Então, existem várias formas. E também tem aquela pessoa que fala, olha, eu não sei o que eu quero, eu só sei que eu quero fazer alguma atividade física. E aí eu pergunto, tá, e o que você fazia antes? Então, assim, eu faço uma investigação do que a pessoa já gostava de fazer, já fazia no passado, e tento introduzir aos poucos. Porque, por exemplo, eu tenho um aluno de consultoria que ele fez a maratona. Eu conheci ele tinha feito a maratona lá de 42 km e tudo mais, e ele parou total, assim. E aí eu não sei exatamente o que aconteceu na vida dele, mas ele tava passando por algumas coisas ruins, assim, sabe? Que tava deixando ele mais deprimido. E aí ele voltou depois de um tempo pedindo um treino. E quando ele voltou, eu perguntei, e aí, tá correndo, não sei o que? Ele falou, não, parei total. E aí eu quis colocar dia sim, dia não, pra ele fazer uma corrida. Nem que seja ao ar livre, 10 minutos. Porque, gente, não... Pra pessoa que já corre, que já correu, sabe como é uma sensação de liberdade. Parece que a cabeça, assim, areja, sabe? E você vai colocando as coisas no lugar. Então, como ele estava vindo de um lugar mais deprimido, eu pensei, poxa, agora eu vou colocar aos poucos, né? Porque eu vou ver como é que ele tá com o lance da corrida. E se ele aceitar, que bom, porque isso vai ajudar muito ele. E aí ele me agradeceu, falando que tinha sido ótimo, que ele começou na esteira, correndo, e que ele tava correndo ao ar livre. E aí ele tá correndo 30, 40 minutos hoje em dia, que é uma ótima volta, né? Então você, além de ser personal, você saber montar um treino direcionado para o aluno, você também tem que ter essa sensibilidade, sabe? Tem que ter esse tato. O aluno também, por exemplo, ai, não tô muito motivado, não sei o que. Não, você precisa ficar motivado, você precisa tá... Gente, você não precisa nada. O que eu quero, o que eu busco que os meus alunos façam é que eles tenham constância. Se eles vão fazer 20 minutos na academia, bom, melhor do que não fazer nada. Então, eu sempre falo, olha, o treino está aí. Se você sentir a necessidade, pode aumentar uma série, mas do jeito que o treino está, tá ótimo. No dia que você já estiver muito bem, nossa, hoje eu quero treinar pra... Aí você pode aumentar uma série. Mas se não, não tem problema nenhum. Ai, meu Deus, eu não fiz, ficou faltando um exercício, Cara, assim, você vai me falar, o aluno vai me dizer qual foi o exercício, porque às vezes pode seja um exercício essencial, né? Mas isso tudo o aluno notifica no aplicativo. Lá, quando ele finaliza o exercício, ele consegue me dar esse retorno, né? Olha, não consegui fazer tal exercício, ficou muito longo, ou olha, não consegui fazer esse exercício, tive dúvidas. E aí, lá no aplicativo mesmo, tem os vídeos e também
o aluno pode me mandar o vídeo dele executando, que eu também dou o feedback para ele. Enfim, essa forma que eu estou trabalhando hoje em dia, com a consultoria e o presencial, e agora fazendo os vídeos para o YouTube. Eu gostaria de saber o que vocês gostariam de ver nesse YouTube, porque eu penso muito em dar ideias para personal. Eu gosto muito de finanças e o vlog do dia a dia. Foi isso que eu pensei, na verdade. Os treinos em casa, eu não sei se teve muito feedback positivo, mas se tiver também, eu posso voltar com treino em casa. E aí eu tô pensando em fazer uma coisa mais dinâmica, falando com o público mesmo, sabe? Porque os treinos que tenho hoje aqui no canal, são treinos que eu só coloco o relógio e faço o tempo que tem que fazer pra pessoa ir me seguindo. Mas eu acho que isso não fica muito dinâmico. Então eu tô tentando me encontrar e com que eu seja aceita. E também, se não for do nicho das pessoas que estejam me assistindo aqui, também eu já deixo pra lá. É menos uma coisa, mas eu quero focar em coisas que vão agregar mesmo, sabe? E basicamente é isso. Eu gostaria muito que vocês dessem sugestões do que vocês gostariam de ver aqui nesse canal. Mas a partir de 2026 eu vou tentar fazer mais vlogs, mostrando a rotina de um personal que acorda 4h30 da manhã, atende 5h30, vai até 1h da tarde, volta para casa numa correria, almoça, tira um cochilo mínimo, se conseguir, já volta para trabalhar de novo e volta tarde da noite. Então, assim, é uma rotina exaustiva, mas é muito prazerosa. Eu acho que eu não me veria fazendo outro trabalho. E quem reclama da área é porque tem preguiça. Porque não tem como falar que a educação física é ruim. O personal trainer, a gente fica pensando, você pode fazer seu horário. Isso tem um ponto positivo e isso tem um ponto negativo. As pessoas que têm preguiça, elas vão sempre ficar colocando desculpa. Apareceu um aluno, eu quero tal horas. Não, esse horário não dá pra mim. Esse horário não dá pra mim, vou dispensar. Então, assim, se você não tem preguiça, se você tem um objetivo, se você tem a meta, então você consegue chegar lá sendo personal trainer. Agora, se você ficar sempre arrumando desculpa, porque fulano quer fazer em outra academia. Hoje eu atendo na Asa Sul e no Noroeste. Tem uma distância bem boa, assim, sabe? Mas não dá pra eu falar, olha, eu não vou mais te atender porque você mora longe. Por isso mesmo eu decidi investir em um carro, que às vezes a gente fica com medo, né, de comprar essas coisas. Mas hoje em dia, o meu carro não é pra luxo. O meu carro é pra eu trabalhar. E você tem que se enxergar como empresa, não como pessoa física, né? Porque o erro do personal, do autônomo, é pegar todo o dinheiro para si e esquecer da empresa. E o carro que eu comprei é para empresa. Eu uso o meu carro para trabalho, para atender os alunos, para locomoção, para chegar mais rápido. E isso fez total diferença, porque meu carro era muito antigo. E hoje eu consigo fazer essa divisão. Então, eu tenho o salário de pessoa física e eu tenho uma reserva para quando a empresa precisa desse valor, né? Dessa ajuda, dessa manutenção, eu tenho esse dinheiro também. Então, é muito importante o autônomo saber separar essas coisas, porque a gente ganha muito bem, só que se você não sabe organizar, se você não tiver uma organização financeira, você acaba perdendo tudo, assim, sabe? Porque passa muito rápido. Quando você for ver, você passou um dinheiro enorme na sua mão e você não segurou nada. Você não manteve nada, você não cresceu com nada, você não expandiu, sabe? E
E eu busco muito isso, eu quero sempre estar melhorando e os alunos também estejam comigo melhorando nisso. Então é isso. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, esse vídeo vai ser bem básico, é isso mesmo. É só eu falando o que eu tô pensando agora no momento. Não vou ficar fazendo muita firula, tá? Vai ser mais uma conversa mesmo. O que eu senti de vocês, que vocês tiverem de curiosidade para saber como que é a rotina de um personal, como organizar financeiramente, como eu trago isso, mas eu preciso que vocês comentem e me avisem o que vocês querem ver nesse canal, que eu vou trazer tudo para vocês, tá bom? Um beijo e tchau!